Êxodo capítulo 24, vamos ler dos versos 6 ao 11. Acompanhe na sua Bíblia. E Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel. Que maravilha, né? E viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, como o parecer do céu na sua claridade. E agora o último versículo, preste atenção nele. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Oremos. Querido Pai, em nome de Jesus, clamamos, suplicamos a Tua bênção sobre todos os que vão ouvir a Tua palavra neste momento, aqui neste templo ou em outros lugares, que o Senhor possa abençoar a todos igualmente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Este foi o momento da entrega da lei. Qual era o propósito da lei e dos sacrifícios? Resposta: prover um caminho de reconciliação e de comunhão com Deus. O pecado causou o rompimento da perfeita amizade que havia entre o homem e seu Criador. Deus, porém, tinha um plano de redenção. E esse plano tinha que passar pela lei, pelos sacrifícios, até chegar em Jesus. Então, logo após a entrega da lei, Moisés e os 70 anciãos fizeram uma refeição na presença de Deus. Curioso isso, né? Eles fizeram aquela refeição ali mesmo no monte. Os judeus acreditavam que a mesa, então a explicação é essa: por que fizeram a refeição? Porque eles criam que a mesa era um símbolo de comunhão, de amizade. E Deus tinha entregado para eles uma lei, mediante os sacrifícios que eles ofereceram, eles acreditavam que tinha consumado ali uma aliança de amizade entre Deus e o seu povo. Então eles comeram e beberam. E o sentido aqui é que eles comeram e beberam na presença de Deus, porque eles estavam ainda lá no monte, na presença de Deus. Vamos então para as lições que esses fatos nos sugerem. Primeiro, que o acesso à comunhão é mediante o sangue. Eles haviam oferecido sacrifícios, e depois de aspergir o sangue, é que eles subiram para a presença de Deus e comeram na presença de Deus. O acesso a Deus tem que passar pelo altar, pelo sacrifício. A cruz de Cristo foi o supremo sacrifício. Cristo fez o sacrifício perfeito, e somente o seu sangue abre perfeitamente o caminho de acesso a Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, aos Hebreus 10, 19 e 20. Esta é a primeira grande lição que Deus ensina a partir do Velho Testamento, da Antiga Aliança. O sangue fará expiação por vossos pecados. O sangue aplacará a ira de um Deus santo contra o pecado. Então, os judeus conviveram por um longo tempo com derramamento de sangue de animais, com altares, com sacerdotes. Era a lição viva de que o pecado custava a morte, ou seja, do pecador, ou seja, da oferta que o pecador apresentava em seu lugar, que geralmente era um cordeiro, uma ovelha, um novilho,
era uma vida proveniente da criação de Deus, uma vida que o homem não gerou, uma vida fora da sua própria vida, da sua existência. Alguém tinha que morrer em favor dos pecadores. A segunda lição que nós temos é que o testemunho da comunhão, primeiro nós falamos do acesso à comunhão pelo sangue, agora o testemunho da comunhão é mediante o relacionamento. Vou explicar isso. De que forma nós vamos convencer o mundo de que temos comunhão com Deus? Às vezes a gente fala aí para alguém aí fora, para uma pessoa não cristã, né? Diz, eu tenho comunhão com Deus, eu ando com o Senhor Jesus. Como ele vai acreditar em você, em mim, quando nós fazemos uma declaração tão ousada, tão forte como essa? Você anda com Deus? Você conhece a Deus? Você tem comunhão com Deus? Como o mundo vai se convencer de que nós temos comunhão com Deus? Porque se ele convencer que nós temos comunhão com Deus, ele vai aceitar nossa ajuda, ele vai acreditar no nosso conselho, na nossa pregação. Por exemplo, os apóstolos no primeiro século tinham que convencer as pessoas de que Cristo ressuscitara. Se ele saísse pregando um evangelho do Cristo morto, esse evangelho nunca sairia nem de Jerusalém, nunca chegaria aqui, jamais. Quem é que ia crer no evangelho do Cristo sepultado? Quem é que ia crer no evangelho do Cristo apenas crucificado e sepultado? Daí você percebe que a ressurreição de Jesus dá um sentido novo e diferente até para a morte de Jesus. Porque se Jesus morre e não ressuscita, seria a morte de um mártir. Mas se Jesus morre e ressuscita, é Deus morrendo por nós e voltando à vida, retomando a sua vida, é Cristo vencendo a morte. Mas os apóstolos tinham que convencer o mundo de que o cristianismo era algo completamente diferente das religiões humanas, inclusive do judaísmo, porque o cristianismo era a fé num Cristo vivo, e eles tinham que convencer as pessoas da ressurreição de Jesus. A missão principal dos apóstolos era apresentar uma argumentação convincente, convencedora, de que Cristo estava vivo. E como é que isso podia acontecer? Ora, para que eles tivessem a certeza da ressurreição e tivessem uma mensagem forte a respeito da ressurreição, o Senhor Jesus Cristo se encarregou de fortalecer a convicção deles. Se Jesus ressuscitasse, aparecesse uma ou duas vezes e não mais aparecesse, pode ser que os próprios apóstolos ficariam em dúvidas do que viram. Será que vimos mesmo? Será que foi ele mesmo que apareceu? Então Jesus determinou que depois da sua ressurreição, ele ficaria aqui neste mundo mais 40 dias, aparecendo e comendo com eles. Então, quando Jesus escolheu ficar 40 dias, não apenas aparecendo, mas também comendo e bebendo com eles, é porque comer e beber com Jesus daria para os apóstolos a certeza absoluta de que eles não estavam vendo apenas um espírito, mas estavam vendo um Jesus ressurreto que podia comer e beber. Pedro expressou isso na casa de Cornélio quando ele disse: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. Atos 10, 40 e 41. Perceberam? Viram a importância? Viram como Jesus cercou os apóstolos de prova? E uma das provas contundentes era esta: nós comemos e bebemos com o Cristo ressurreto. Por quê? Porque
A força do testemunho deles dependia desta comunhão. Porque comer e beber com Jesus não era simplesmente participar de uma refeição. Os judeus acreditavam que quando o Senhor pôs a mesa para eles várias vezes depois da ressurreição, Jesus estava dizendo: tenham comunhão comigo, sintam a minha amizade, acreditem e aceitem que vocês são meus amigos, vocês estão sentados à minha mesa. Jesus preparou pão e peixe. Quando os apóstolos vieram daquela pesca lá na praia, que eles viram Jesus de longe, Jesus preparou a comida, Ele fez a comida. E quando eles chegaram, disse: vamos comer. Os apóstolos testificaram com toda a segurança que Cristo estava vivo, porque sentaram com Ele à mesa. Você também precisa comer e beber com o Senhor todos os dias. Comer e beber com o Senhor é fazer o que o pastor Reinaldo disse agora mesmo: eu tirei aquele dia para jejuar. Opa, mas não é comendo, pastor, é muito mais. Aí é que a refeição é verdadeira, porque você come e bebe das delícias celestiais, da comida que vem do céu, da presença de Deus. E só há uma explicação, pastor Reinaldo, porque aquela mulher ficou transtornada e falou as besteiras que falou. É porque você estava jejuando, você mexeu com o mundo espiritual, você cutucou os demônios que tem por ali afora, e eles ficaram apavorados. E é exatamente isso que acontece quando você começa a comer e a beber com o Senhor em comunhão, em feliz comunhão de oração, Bíblia aberta, momentos de jejum, coração aberto, dizendo: enche-me, Senhor, quero contemplar a tua glória, a tua formosura. Quando você faz isso, a realidade do Cristo vivo cresce dentro de você, a autoridade de Deus cresce dentro de você, o poder de Deus cresce na sua vida, o que você fala soa diferente, o que você prega tem efeitos diferentes. Aonde você pôr o pé, vai acontecer coisas diferentes. Para milhares de pessoas, Jesus não passa apenas de uma ideia, ou apenas de um nome, mas para nós que comemos e bebemos com Ele, Ele é uma pessoa real, Ele ressuscitou, Ele está vivo. A igreja do Senhor participa dessa mesa celestial todos os dias, todo o tempo. Literalmente nós temos uma mesa posta quando celebramos a ceia, mas espiritualmente nós temos uma mesa posta quando nós pregamos a palavra, ouvimos a mensagem, compartilhamos da palavra. Isto é alimento fresco descendo do céu. A Bíblia fala de outros homens que no passado comeram com o Senhor. Um deles foi Abraão. Abraão um dia estava na porta da tenda dele, levantou os olhos e lá vem 3 homens, pelo menos a fisionomia, o aspecto era de homens, né? Mas logo que eles se aproximaram, Abraão entendeu que era entre os 3, um era o Senhor. Sim, o Deus eterno, Criador de todas as coisas. Deus pode assumir uma forma visível, humana. Deus pode, Ele é Deus. E Ele veio à terra, e Ele pisou neste solo, e foi até a cabana de Abraão. E Abraão ajoelhou e adorou o Senhor. Os outros 2 eram anjos, que iam depois para Sodoma e Gomorra, estabelecer a sentença da condenação daquelas cidades promíscuas. E então Abraão disse: Sara, corre, pega farinha, amassa, faz a massa e assa os bolos aí para o nosso hóspede. E a Sara já começou a fazer os bolos. E Abraão disse para o seu moço: olha, corre lá e pega uma novilha, tá, bem viçosa, e mate, vamos fazer aqui uma grande refeição aqui com os nossos hóspedes. Abraão fez bolo para o Senhor e carne assada para o Senhor. E o Senhor comeu com Abraão. Fez a refeição com Abraão. Que coisa gloriosa. Que coisa linda. Foi nesse dia, enquanto o Senhor comia e limpava os dentes, que ele disse assim: cadê a sua mulher? Ela não aparece. Ele disse: porque a Sara é muito tímida, ela fica servindo a gente, só mandando a comida que ela está fazendo.
Aí o Senhor disse: então diga para ela que daqui a 1 ano ela vai ter um filho. Ela vai tomar um filho nos braços, daqui a 1 ano ela vai ter uma criança nos seus braços. Foi nesse dia que Sara deu um sorrisozinho assim, de canto só de lábios. E Deus disse: está rindo? Seu filho vai chamar Sorriso, Isaque. E disse para Abraão: porventura eu esconderia, ocultaria qualquer coisa a Abraão? Abraão é meu amigo, come comigo, eu como com ele. Então eu vou te contar o que eu vou fazer aqui nessa região, Abraão. Fica quieto no seu lugar, porque lá naquelas campinas vai cair fogo do céu. E Deus contou todo o projeto que ele tinha para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Isso aconteceu no capítulo 18 de Gênesis, no capítulo 19 já tem a destruição de Sodoma e Gomorra. Numa outra ocasião, a Bíblia fala que os líderes de Israel, que estava coroando Salomão, que assumia o reino no lugar de seu pai Davi, depois que eles convocaram a multidão e fizeram um culto de adoração a Deus com sacrifícios de sangue, a Bíblia diz que depois que eles fizeram os sacrifícios, eles comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. 1 Crônicas, capítulo 29, 22. Comeram perante o Senhor. Era mais uma refeição na mesa de Deus. A primeira lição, então, é que a comunhão é mediante o sangue. A segunda lição é que a certeza da comunhão, a confirmação dessa comunhão, depende de nosso relacionamento com o Senhor. Nesse caso, citei o exemplo que os discípulos tiveram um relacionamento aprofundado com Cristo depois da ressurreição, comendo e bebendo com Ele, para serem testemunhas e não terem dúvidas de que Ele estava vivo e passarem essa certeza para as posteridades. Chegou até nós, hoje nós cremos sem nenhuma dificuldade que Jesus Cristo está vivo. A terceira lição é sobre a permanência na comunhão. Como é que se mantém essa comunhão com Deus? O tema dessa mensagem é: Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Mas como permanecer nessa comunhão que já se tornou possível pelo sangue, já foi confirmada pela aparição do Senhor? Como se permanece nessa comunhão? Mediante a fé. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aos Hebreus 10, 37 a 39. Irmãos, breve estaremos com Cristo. Muito breve estaremos com Cristo. Mas, por enquanto, a palavra de ordem é: perseverai. Nós não podemos recuar. Nós não podemos ser daqueles que voltam atrás, daqueles que retiram para a perdição. Nós queremos e vamos ser daqueles que creem para a conservação da alma, isto é, perseverança. A manutenção da nossa comunhão com Deus depende dessa perseverança. Continue perseverando em estar no templo, continue perseverando em ler a Bíblia, continue perseverando em confiar e esperar, continue perseverando em oração. O reino de Cristo está para vir. E quando o reino de Jesus Cristo vier, ele será celebrado com aqueles que perseveraram, com aqueles que andaram com o Senhor aqui neste mundo, mesmo em meio a todos esses tropeços que estão por aí, tentando muitas vezes dificultar a nossa caminhada. Mesmo com tudo isso, aqueles que perseveraram vão ser presenteados na vinda do reino, vão ter o privilégio de ser convidados por Cristo para sentar numa mesa e celebrar com Ele o reino. E este reino será celebrado com um grande banquete. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos,
julgando as 12 tribos de Israel, Lucas 22, 29 e 30. O Senhor pintou esse quadro do reino dele estabelecendo na terra, e os seus filhos, seus servos, sua igreja, assentados primeiramente em torno de uma mesa, depois em tronos. E por que nós vamos assentar numa mesa? No texto de Mateus, ele fala que vamos sentar e vamos compartilhar de uma refeição. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus. Quando Jesus celebrou a última Páscoa e introduziu a ceia, ele disse: olha, já não comerei mais deste fruto da vide, até que se cumpra no reino de Deus. Então, ele disse que nós vamos comer de novo, vamos beber de novo o vinho na celebração no reino de Deus. Aí a pergunta é essa: mas haverá comida no reino de Cristo, no céu, por exemplo, haverá comida? Sim, haverá comida, não porque precisamos dela para sobreviver, nós seremos imortais, corpos glorificados, mas as comidas e bebidas serão servidas no céu apenas para proporcionar aquele momento de alegria e de prazer da Igreja Universal, em que estará reunida, feliz, ao lado de Jesus. As comidas servirão só para prazer mesmo, só para dar satisfação e alegria. Irmão, Jesus sabe o quanto nós gostamos de uma mesa farta e bons amigos, né? Quem é que não gosta? Quem é que não fica super feliz quando a gente diz: olha, irmãozinho, nós vamos fazer um jantar na igreja? A gente cancela qualquer compromisso, diz: não, eu tenho que estar nesse jantar com meus irmãos, eu tenho que sentar junto com eles, porque a gente conversa mais do que come, muito mais. A gente gasta muito mais, a gente gasta 15 minutos, 20 para comer, mas a gente não faz um jantar com menos de 2 horas. A gente não faz uma celebração de jantar, de comunhão, de confraternização com menos de 2 horas. A gente gasta só 15 minutos com as comidas. E o resto só com os irmãos, um com o outro, contando as histórias da igreja, do reino de Deus, da palavra do Senhor. Então Jesus sabe que isso faz parte da nossa vida. Foi Ele mesmo que implantou isso, foi Ele mesmo que estabeleceu isso, porque desde lá do Monte Sinai, os servos de Deus têm comido e bebido na sua presença. Não tem nada de errado, né? Quando o pastor Andrelino falou para mim que queria fazer as 3 noites no final do culto, quando terminasse, ele queria oferecer uma refeição. Eu falei: acho que não precisava de tanto, pastor André. Disse: não, mas os irmãos estão querendo. Eu falei: então não entristece os irmãos, não, deixa eles fazer. Então não vamos aborrecer os irmãos, não, deixa eles fazer. Nós somos favoráveis a apoiar os irmãos nessas horas. E aí foi 3 refeições, 3 cultos, 3 refeições. Mas é claro, ele até me fez a observação, perguntou para mim: disse: pastor, mas nós não temos local para servir a refeição. Eu já sabia o que ele queria, né? Que ele queria minha aprovação. Falei: não, termina o culto, fala amém. Aí o culto terminou, aí o local de culto se transforma na sala do banquete. Não é profanação, não é menosprezo, é a igreja de Jesus Cristo ainda unida, se alegrando junto, uma comida feita com carinho por irmãos cristãos. A refeição foi servida de forma ordeira, decente, não houve ninguém esparramando nada, derrubando nada, não escutei um garfo cair no chão. As 3 refeições, e todos comeram com alegria, a gente saiu dali feliz. Por quê? Porque o Senhor sabe o quanto nós gostamos de uma mesa farta e bons amigos. E Ele vai preparar um banquete para nós. E se fosse um pecado, né, ter feito aquela refeição lá naquele salão, que era o único que eles tinham, então o que dizer de uma refeição que vai ser feita no céu? Tem um lugar mais santo do que esse? Tem um lugar mais santo? Acontece que quando Jesus nos salvou, Ele santificou nossa vida inteira. A Bíblia diz assim: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus.
Tem alguma coisa na nossa vida que a gente diz, não, isso aqui não faz parte do reino de Deus, não. Isso aqui não tem nada a ver com Deus, nem com fé, nem com santidade, nem com louvor, nem com adoração. Não tem nada em nossa vida que separe mais. Até a raiz do cabelo, do nosso cabelo tem que glorificar a Deus. Tudo em nós, comendo e bebendo e louvando o Senhor, adorando e glorificando o Senhor. Então o Senhor preparará um grande banquete para nós, será o banquete da comunhão perene e eterna. Esta será a comunhão da glória vindoura. Você estará lá. Prepare-se para esta grande festa. Finalizando, eu quero contar uma rápida história só para mostrar para vocês como que Deus pinta, né? Como Deus escreve, como Deus ilustra as coisas. Lembrando da parábola do filho pródigo, num certo sentido, todos os homens foram representados ali na pessoa do filho pródigo. Nós éramos o pródigo. O pródigo representa quem somos, na nossa natureza, antes de nascer de novo, antes de conhecer a Deus. Ele representava a gente. Era aquilo mesmo que nós somos. Era fácil da gente desprezar, né, os privilégios da casa do pai e tentar aventurar pelo mundo afora. Então o filho pródigo deixou a comunhão de seu pai e a Bíblia diz que foi embora. Triste decisão, mas o Senhor Jesus está pintando o quadro da humanidade inteira. Quem deixa a igreja, por exemplo, deve se preparar para as grandes lutas, grandes problemas. Jesus narrou sobre o filho pródigo. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Lucas 15, 14 e 16. Toda noite, 870 milhões de pessoas ao redor do mundo vão para a cama com fome. Isso corresponde a uma pessoa em cada 7. O filho pródigo estava com fome. Ele teve muitos problemas, mas o último que ia matar ele era esse. A Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Ele não tinha mais dinheiro para comprar comida. Estava comendo comidas de porcos. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Ele ia pegar uma contaminação, uma bactéria, ele ia morrer lá. Se todos os problemas dele foi grande, esse seria o último que ia fulminar ele, a fome. Então, na ausência de Deus, na ausência da casa do Pai, todos os problemas avolumam e se tornam insuportáveis. A ausência de Deus tem sido a causa principal de toda a espécie de escassez que há no mundo. Porque sem Deus não há responsabilidade social. Sem Deus não há amor ao próximo. Sem Deus as pessoas perecem. Embora o filho pródigo tenha se esquecido de tanta coisa boa que havia na casa do pai, de uma coisa ele jamais se esqueceu. Jesus disse assim, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu sempre, quando leio isso aqui, me dirijo aos pais. Então quero dirigir de novo, pais, criem na consciência dos vossos filhos a memória de coisas boas. Todo filho tem que dizer um dia, era tão bom isto lá na casa do meu pai. Seja porque ele está morando longe, seja porque ele casou-se, seja por qualquer motivo. Enquanto seus filhos são pequenos, crie boas memórias na mente dele, da sua casa, da sua convivência com ele. Porque pode ser que essa memória um dia vai salvá-lo. Foi a memória da abundância de pão que fez o rapaz lembrar da casa do pai. Que bom que ele lembrou, pelo menos por causa do pão. Ainda bem que ele lembrava que na casa do meu pai há pão com abundância. E quando ele lembrou, ele olhou para si mesmo e dizia, eu estou aqui miserável, morrendo de fome, comendo essa sujeira. Caiu em si, percebeu a sua miséria,
e tomou a decisão de voltar para casa. Não há nenhum desviado aqui, mas essa palavra seria muito apropriada para desviado. O desviado tem que decidir se quer ou não voltar para a casa do Pai. E não adianta ficar colocando a culpa nos outros. A restauração de uma pessoa só depende dela mesma. O filho pródigo, naquele dia, reconheceu a sua indignidade e disse: Pai, não sou digno. E não era mesmo. Não falou mais do que a verdade, reconheceu a verdade. Não sou digno, mas a Bíblia diz que depois que ele reconheceu a sua indignidade, ele disse: vou ter com meu pai e vou dizer para ele o quanto eu me sinto culpado. E você conhece essa história é talvez a história que Jesus contou que melhor revela o amor e o perdão do Pai. Acho que se Jesus tivesse pregado só esta parábola, ele tinha deixado uma mensagem que podia salvar o mundo inteiro. Quando o filho pródigo chegou em casa, o pai o abraçou, o pai o perdoou, o pai o recebeu, o pai preparou sandália, roupa para ele, mas o que o pai mais queria fazer mesmo era um banquete. E o pai mal acabou de dar as ordens que era para trazer uma roupa nova, uma sandália nova, mal acabou de falar e disse: matem o bezerro cevado, porque este meu filho estava morto e reviveu, vamos nos alegrar. Quem era aquele pai? Tipo de Deus. Então Deus gosta de fazer comemorações, e principalmente se as comemorações dizem respeito à conversão dos homens, o arrependimento dos pecadores, o retorno dos homens para a sua presença, para a sua comunhão. Deus quer ter comunhão com você, não tenha dúvida. Deus está fazendo tudo, criando todas as situações para você ficar mais perto dele. Agora não espere as coisas ficarem ruins para ficar perto de Deus. Vai agora para perto de Deus, enquanto as coisas estão sob o controle. Não faz igual Jonas, que só quis ficar perto de Deus quando estava na barriga do peixe. Aí ele deu uma vontade de ficar perto de Deus. Não espera, não. Não espera a tempestade, não espera essas aflições. Agradeça a Deus, diz: Papai do céu, o Senhor é maravilhoso. O Senhor faz festa para me receber. O Senhor faz festa para mim ficar ao seu lado, para mim comer com o Senhor. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, foi achado, e começaram a alegrar-se. A Bíblia diz que o reino dos céus, na sua essência, não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É porque a verdadeira comida do céu não é a comida que nós conhecemos, é a presença de Deus. As comidas servirão apenas para algumas pequenas celebrações, alguns momentos rápidos, mas o que vai sustentar a gente mesmo na eternidade é a presença santa do Senhor. E para finalizar, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Será que temos alguma dúvida de que Deus quer ter comunhão conosco? Jesus parou na frente de nosso coração, de nossa vida, e começou a bater. Está sozinho, está triste, está solitário, está com medo, está empobrecido, está rejeitado? Eis que estou à porta e bato. Ninguém te quer, eu te quero. Abre a porta, eu quero entrar na tua casa. Eu cearei com você e você vai cear comigo. Isso significa comunhão, amizade, companheirismo. O Senhor está conosco. A nossa causa pertence a Deus. Ele é aquele amigo que se interessa, é aquele que vai na frente, é aquele que resolve o nosso problema. É aquele que peleja por nós, é aquele que fala bem de nós, é aquele que nos justifica, é aquele que nos apresenta para o Pai, é aquele que intercede por nós. Esta é a palavra de Cristo, este é o seu doce chamado, é o doce chamado do Evangelho. Cabe ao homem atender o chamado de Cristo, cear com Ele e Ele com Cristo. Curve a sua cabeça mais uma vez. Querido Deus, obrigado, Senhor.
porque a Tua palavra, Senhor, nos amplia o entendimento. A Tua palavra, Senhor, quebra as amarras, tira os limites e nos ajuda a compreender a amplitude, a grandeza, a perfeição do Teu amor. Quanto o Senhor nos ama, quanto o Senhor nos quer perto do Senhor, o quanto o Senhor tem preparado tudo neste mundo e nessa vida para que estejamos na Tua casa, na Tua presença, comendo e bebendo com o Senhor todos os dias da nossa vida, até que isso se cumpra no Teu reino, como o Senhor tem prometido, aonde o grande banquete será realizado. Sim, ó Deus, obrigado, abençoe. Se tiver alguém ouvindo a Tua palavra em algum lugar neste momento, que deixou esta mesa, esta comunhão, que possa sentir e ouvir a voz de Cristo, batendo a sua porta, chamando, pedindo-lhe que abra a porta e deixe ele entrar, porque há perdão e salvação para todos aqueles que ouvem a voz do Senhor. Abençoe agora a todos, oramos em nome de Jesus e te louvamos eternamente. Todos digam amém, e amém, e amém. Deus nos abençoe, que possamos nos alegrar com um Deus tão bom como esse, né, irmãos? Bom.